Bom, para a segunda mesa redonda, eu vou chamar Andresa Santana, Lise Borges e Adriana Manta. Vocês já podem se sentar aqui, por favor. Essa mesa vai trabalhar o tema Mãe Solo, o cuidado e a sobrecarga feminina sobre a perspectiva dos direitos humanos e trabalhistas. Na coordenação dessa mesa, teremos Andresa Santana, que é mãe advogada, especialista em direitos de mães. Andresa também é coordenadora da Comissão de Saúde das Mulheres, do IBADFEM, e integrante da Rede de Humanização de Parto e Justiça Reprodutiva da Bahia. Para compor a mesa, vai participar Lise Borges, que é uma mulher feminista, advogada especialista em direito, mestre em família na sociedade contemporânea, doutoranda, professora universitária, presidente do IBADFEM, editora-chefe da revista Direito e Feminismo, coordenadora do PodFem, entre tantas outras coisas. E, juntamente com Andresa e Lise, vamos receber também a Adriana Manta, que é juíza substituta do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, mestranda em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, coordenadora do Grupo de Estudos de Direitos Antidiscriminatório da Escola Judicial do TRT da 5ª Região e orientadora do Instituto Baiano de Direitos e Feminismos, IBADFEM. Obrigada, gente. Obrigada pela apresentação. Hoje eu vou falar pouco, tá, gente? Eu tenho 2 motivos para falar pouco. A gente já está com o tempo estourando. E eu vou ceder, né, o que seria meu tempo de fala para a Adriana e para a Lise, porque eu acho que a gente tem muito a aprender e contribuir. Lise é advogada feminista, a Adriana é advogada, a juíza, né, feminista, e eu acho que o aprendizado vai ser muito bom com elas. Então, também estou para aprender junto com vocês. Fiz o convite, estou muito feliz por vocês estarem aqui. Tá? Vou passar a palavra primeiro para a Lise, minha presidenta do IBADFEM, e ela vai iniciar a fala dela. Nossa, né, Adriana? Ela vai iniciar a fala dela. E a gente vai tentar, viu, ter um momento para dúvidas no final, que eu sei que quando a gente traz jurista, sempre tem dúvida, né? Então, a gente vai tentar abrir e vamos, né, coisar o tempo aqui para dar tempo, tá? Olá, bom dia, tudo bom? Eu me chamo Lise Borges, sou advogada feminista. A gente está fazendo transmissão online, então eu vou fazer autodescrição. Eu sou uma mulher branca, de cabelos ondulados, tamanho médio, sentada à mesa com uma camisa amarronzada e estou sem óculos no momento. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Eu agradeço imensamente o convite. Estar aqui, não só enquanto presidenta do IBADFEM, que a gente, de fato, tem feito muitos projetos pensando na maternidade e pensando como as mães elas precisam, inclusive, dar continuidade aos seus estudos, né? Então, fazendo cartilhas, produzindo informativos, porque uma das coisas que a gente mais percebe é a desinformação quando nós falamos dos nossos direitos, né? Então, parece que o direito é sempre inacessível, parece que o direito é sempre algo muito complicado que a gente acaba colocando ali para debaixo do tapete, né? Pelo fato de não facilitar a compreensão dos direitos que nós temos. Eu não sou mãe, mas eu sou filha. E sempre me inclinei a falar um pouco sobre a maternidade, porque acompanhei muito a vida da minha mãe. Minha mãe é mãe solo, criou 2, né, eu e meu irmão. E eu comecei, inclusive, a vida na pesquisa pensando sobre a história da minha mãe. A gente sabe que, na academia, as pesquisas elas precisam ser, né, imparciais, no sentido de ter a ética da pesquisa, mas nunca neutras. A gente sempre encontra os nossos temas a partir do que a gente vive, do que a gente conhece, né? Eu digo que é um grande match que a gente tem com as nossas pesquisas, né? Então, eu comecei a estudar um pouco mais a maternidade na perspectiva do direito quando eu vi a situação da minha mãe, que é mãe solo e que, em razão de não ter uma rede de apoio, ela não conseguiu realizar o sonho dela, que era a faculdade de arquitetura, né? Então, eu cresci com uma mãe que teve a vida frustrada em razão, né, da maternidade. Ela nunca conseguiu falar isso, jamais falaria, né? Hoje em dia, já adulta, eu converso muito com ela sobre isso e, enfim, essa romantização da maternidade para ela foi algo, acho que
pega muito, né, as mulheres, nós mulheres, e uma das coisas que ela fala é justamente sobre isso, né? Se eu tivesse tido um pouco mais de apoio, talvez eu tivesse conseguido realizar meus outros sonhos, né? Eu tinha o sonho de ser mãe, mas eu tinha vários outros sonhos enquanto mulher também para realizar. E pensando nisso e me inclinando nisso, eu comecei a trabalhar um pouco mais sobre essa perspectiva. De formação, eu sou civilista, então eu trabalho com direito de família diuturnamente, é o que eu faço na advocacia, né? Eu dou aula de direito civil e comecei a me questionar um pouco mais sobre como o direito civil poderia, de fato, estar a favor, né, de nós mulheres, porque, na verdade, o que a gente vê é que o direito ele é muito excludente. Ele é pensado, criado e, enfim, com, por e para homens, geralmente homens brancos, heterossexuais, cristãos, cisgêneros, né? E as nossas experiências, os nossos corpos não estão ali demonstrados na legislação. Então, quando, de fato, né, comecei a me interessar um pouco mais sobre o direito civil, eu vi que é o direito discriminatório mesmo. Em outras áreas, a gente já viu algumas coisas, né? Então, direito penal, a gente já fala sobre as mães no cárcere, a gente já fala sobre vitimologia, a gente tem algumas ferramentas, a Lei Maria da Penha, a gente tem algumas possibilidades. Em trabalho, ainda que muito pouco, muito ínfimo, a gente já tem algumas coisas, como a licença maternidade, a gente já fala sobre assédio, né? Apesar de toda a resistência, a Adriana vai falar mais sobre isso. Em direito civil, a gente não tinha nada para tratar sobre, né? Porque tudo que a gente vê dentro das varas de família são situações em que nós somos taxadas como loucas, porque defendemos os direitos dos nossos filhos, nós somos taxadas como interesseiras, porque pedimos nada mais, nada menos do que a pensão alimentícia, que é o que é necessário para poder sustentar uma criança, né? E, em casos litigiosos, muitas vezes, há aquela reserva do 30%, né, do salário do marido, mas nunca o 30% da mãe. Eu só conheço mães que estão endividadas, que estão no cheque especial, que usam cartão de crédito para poder dar conta de todas as coisas. E ainda recebemos a pecha, né, de alienadoras, recebemos a fama, né, de mulheres que querem se aproveitar, que manipulam, que não superaram um término, ou que, mesmo dentro de um casamento, né, são mulheres que têm... Isso é importante falar, né, que tem mães solo, que são solo dentro de uma relação. Porque o que faz a mulher ser mãe solo não é o estado civil, né? É o trabalho de cuidado mesmo, né? É o piano que ela carrega ali todos os dias, matando um leão por dia para poder conseguir dar conta de todas as coisas, equilibrando todos os pratos. E eu estava falando com a Adriana há pouco, né, que assim, a gente tem muitos problemas no direito civil, diversos, né, e não só na área das famílias, porque toda vez que nós falamos sobre mulheres, a gente sempre pensa, poxa, não, é lá no direito de família que a gente vai trabalhar sobre, né? Inclusive, somos mais mulheres advogando na área das famílias. Só que o direito civil ele é muito amplo, né? Ele fala sobre danos morais, ele fala sobre direito à imagem, ele fala sobre o direito ao nosso nome, ele fala sobre contratos, obrigações, sucessões, né? Sobre responsabilidade civil como um todo, sobre direitos reais, sobre patrimônio, propriedade, né? E aí eu comecei a me inquietar. E eu falava com a Adriana que, às vezes, eu tenho a sensação de que o direito civil está muito pouco, a gente precisa de mais, né? E foi isso, inclusive, Ana, que me motivou a escrever mais sobre direitos humanos, né? A sensação que eu tenho é que, no direito, além de ser muito difícil a gente conseguir, de fato, colocar as pautas femininas e feministas para jogo, como a gente fala, né, para a gente, de fato, bater nos tribunais, exigir o que é nosso por direito, com uma justiça livre de estereótipos, com uma justiça que, de fato, seja acolhedora, que não seja discriminatória, já é muito difícil. E eu comecei a perceber que isso também é muito uma sintomatologia do nosso país. É lógico que temos problemas no mundo inteiro, mas o Brasil tem uma pecha internacionalmente de ser um país que é muito tolerante à violência contra mulheres. E toda vez que eu tenho a oportunidade de falar, principalmente quando eu falo sobre direitos humanos, eu gosto sempre de falar direito das humanas. Porque até parece que nós somos extraterrestres, até parece que nós somos, né, sabe Deus o quê, que a gente não se enquadra nesse contexto de humanas, né? Toda vez que a gente fala em violação de direitos humanos, a gente pensa em quê? Pensa no preso político, pensa numa ditadura, pensa numa tortura, pensa em situações das mais diversas. Ninguém pensa na violência obstétrica, ninguém pensa na tortura que muitas mulheres passam no momento do parto,
da tolerância à dor, que inclusive mulheres negras, né, mulheres pretas e pardas têm, e tem essa fama, né, principalmente quando nós falamos da rede pública de saúde. Ninguém fala sobre estupro intrafamiliar, ninguém fala sobre situações, o gaslight materno, ninguém fala sobre situações que são na ordem do dia, porque até mesmo a noção dos direitos humanos não perpassam pelos nossos corpos. Ninguém fala sobre situações como casamento infantil. Casamento infantil, gente, eu não sabia desse dado até começar a estudar. O Brasil está no 4º lugar no ranking mundial de casamento infantil e também no 4º lugar no ranking mundial de consumo de material de pedofilia. Nós vimos recentemente, inclusive, o casamento de um prefeito de uma cidade, que eu não vou me lembrar o nome agora, né, que casou com uma menina de 16 anos de idade, recém-completados, né, aguardou os 16 anos, possivelmente, para se casar, porque se casou logo, né, assim que ela completou os 16 anos, 2 dias depois. E são situações que a gente fala, meu Deus, como que isso acontece? A gente tinha na nossa legislação, até 2019, uma situação em que a mulher grávida ela poderia casar com qualquer idade. Com 12 anos de idade, se a mulher estivesse grávida, ela poderia se casar. Era uma das formas que a lei previa da exceção ao casamento a partir dos 16 anos. Dos 16 aos 18, a gente pode casar com a autorização dos nossos pais, né? E dos 18 para cima, a gente casa quando, bem, como a gente quiser, né? Porque já atingimos a maioridade civil. Então, são situações que a gente para pensar, poxa, será que esse direito, de fato, busca justiça? Será que esse direito, de fato, busca, pelo menos, reduzir as injustiças que a gente vê no nosso dia a dia? Será que a nossa Constituição Federal, que todo mundo fala sobre ela, nossa Constituição Federal, a Carta Magna, uma grande luta, uma conquista lá de 1988, será que ela é válida até os dias de hoje? Mas é válida para quem? A quem é direcionado esse direito? A gente fala muito sobre direito, não sei as oportunidades que vocês já tiveram de estar, né, com outros juristas. Eu, inclusive, falo que o afeto, para mim, é político. Eu estou aqui entre amigas e espero que todas vocês se tornem próximas, quem sabe amigas nossas também, porque a gente constrói rede também no direito. O afeto entre nós mulheres é político por uma razão. Toda vez que a gente vai para palestras, né, em que o direito ele acaba sendo algo muito afastado, né, muito inalcançável, isso é um sintoma de um problema que a gente tem, que se chama a falta de acesso à justiça. Nós somos desencorajadas todos os dias a buscar a justiça, muito embora a justiça seja representada por uma mulher, né? A gente vê lá aquela estátua linda e maravilhosa de uma mulher empunhando a espada, né, com a balança do outro lado, mas a gente sabe muito bem que o direito é masculino. E é muito raro a gente conseguir falar sobre situações como essa sem sermos taxadas também de loucas, de histéricas, de advogadas que querem lacrar, de juízas que querem aparecer, né? Porque a mesma sintomatologia que a gente vê na sociedade, a gente também vê nessa área. É uma área muito difícil de se atuar. E, pior ainda, é confiar em uma justiça em que as pessoas que lá estão, os magistrados, né, caçoam da Lei Maria da Penha, batem nas próprias esposas, né? Falam de situações como questões a respeito de pensão alimentícia. Esses dias mesmo teve um simpósio em Brasília que aprovou alguns enunciados. Um deles foi a situação da inclusão das despesas das doulas, né, dentro da noção dos alimentos gravídicos, né? Então, os alimentos gravídicos e consultoria amamentação. Ana Figueiredo, muito querida, fez essa proposta e defendeu lá arduamente. E nós conseguimos passar esse enunciado, né? Hoje em dia, dentro desse contexto de alimentos gravídicos, basta a mulher estar grávida e ter indícios, ainda que mínimos, de paternidade, né? A gente já pode pleitear, a gente já pode pedir, requisitar para o possível pai, né? Então, diante disso, acaba sendo um direito muito importante para a gente. Mas, nesse evento, isso, para mim, ficou muito claro, como a justiça ela muitas vezes não é confiável. Em um evento dentro do Conselho de Justiça Nacional, a situação da doula virou chacota. E o direito das famílias virou oba-oba.
né? Porque quando nós falamos sobre mulheres, nós falamos sobre gênero, tudo isso é entendido como oba-oba. Um grande professor, renomadíssimo da USP de São Paulo, trouxe essa situação de que quer fazer um grupo de pesquisa em direito das famílias sem oba-oba. Sem oba-oba é o quê? É sem falar sobre o que é nós de direito? É sem falar que as leis são discriminatórias, que o direito é discriminatório? De que direito é que a gente está falando? De um direito branco, elitista, eurocêntrico, elitizado? Ou de um direito que vai para a rua, é o direito achado na rua, que a gente vê todos os dias, e que nós, mulheres, independente de classe, independente de raça ou de etnia, precisamos ter acesso? Isso é grave. Nesse evento, um ministro chegou até a pecha, a ousadia, a chorra mesmo, a indecência de brincar, dizendo que um dos professores que sempre está lá, ele não pôde estar no evento porque ele foi acompanhar o parto, né, do segundo filho, estava com a mulher. E as piadinhas eram das mais diversas, em que ele era falado, né, nossa, ele deve estar fazendo o papel de doula hoje. Isso em um evento jurídico, sério, ou pelo menos deveria ser. E aí nós vemos mulheres que também atuam nessa área sendo silenciadas. Aí eu pergunto para vocês, como nós vamos falar sobre violência obstétrica dentro de uma justiça que, infelizmente, ainda é desse jeito? Temos um protocolo para julgamento com perspectiva de gênero que eu acho que faltam 5. Eu sou cega, viu? Qualquer coisa você faz assim. Show. Eu só enxergo a primeira fila aqui, lá na frente. Depois eu boto óculos e falo com cada uma de vocês. Mas uma das coisas que eu acho que é muito importante a gente entender é que não tem como a gente falar sobre determinados assuntos sem tensionar. Não tem como a gente falar sobre determinados assuntos sem incomodar. E, juntas, acaba sendo mais fácil, né? Então, quando a Andresa me falou do grupo materno, eu falei, nossa, não, já quero. Nem sou mãe, já quero participar. Estou lá, estou ajudando todo mundo, vamos juntas. A gente, inclusive, faz muito trabalho com mães pelo Ibadefem, pensando justamente em democratizar esse acesso à justiça e democratizar também os espaços de produção de saberes. A gente fez recentemente uma pesquisa falando sobre mães na universidade. Quantas de vocês que estão aqui, que são mães, né, e conseguiram tocar a faculdade, seja de qualquer área, né, que vocês tenham feito, e vocês contaram com algum certo apoio, né, ou da faculdade, ou dos professores, ou dos colegas? Muitas mulheres não sabem nem como acessar o que é seu por direito, né? Ou, quando conseguem acessar, é aquela coisa, né? Não, vou te passar uma atividade para você fazer em casa, não precisa vir, não, fique em casa. Né? Não tem acesso ao que está sendo trabalhado em sala de aula, não. E, nos ambientes, eu fiquei super feliz quando eu vi a filha de Ju descendo aqui, correndo. E isso está ok, está normal, porque é um lugar seguro para que essa mulher, essa menina, né, corra nos ambientes e não seja taxada, não seja, né, colocada numa situação vexatória, nem essa mãe se sinta constrangida de não estar aqui. É isso que a gente quer nos nossos ambientes, é isso que a gente quer na justiça, é isso que a gente quer em todos os lugares, porque lugar de mulher é todo lugar, não é só onde ela quer, não. É todo lugar. Todo lugar deve ser. E de criança também, né? Era isso que eu ia falar. Não basta você pensar em um lugar que seja pensado para as mulheres onde não cabe as crianças. Isso não existe. Isso não existe. A gente precisa pensar e repensar, inclusive, os espaços que nós estamos. Aprender a recusar determinados convites, aprender a falar e a tensionar, sim, né? Porque, além do afeto ser político, a organização feminina e feminista é muito importante, porque assim a gente consegue alcançar direitos. A gente consegue coletivamente, toda a luta é coletiva, gente. Luta individual, ela não chega nem a 1/3, nem a 1/10 do que a gente consegue conquistar junta. E talvez por isso seja tão desafiador no direito, porque acaba sendo algo muito pulverizado. E, infelizmente, a gente tem dentro desses espaços de poder ainda, né, homens brancos, cristãos, heterossexuais, cisgêneros, em que
de certa forma, acaba nos tolhendo, nos silenciando. A gente vê diversos casos. Aqui eu estou falando, mas com certeza vocês já devem ter pensado aí no caso da Luana Piovani, no caso da Titi Miller, por exemplo, né, em que a justiça acaba sendo um instrumento de violência. O processo judicial acaba sendo um instrumento de violência, em que, por meio daquele processo, aquela mulher é silenciada, aquela mulher é taxada de louca, aquela mulher suporta, inclusive, situações como uma queixa de alienação parental. Essa lei precisa ser revogada. A lei ela prevê, inclusive, sanção específica de tratamento psicológico compulsório para nós mulheres, dentro de um processo judicial em que nossa maternidade ela é questionada pelo simples fato da gente buscar exercer os nossos direitos. Não dá. Não dá mais para a gente ficar um único dia nesse ambiente, desse jeito. É por isso que, em todas as minhas falas, eu convoco vocês para que vocês... Eu não digo só se empoderem, não, porque empoderar é uma palavra massa, né? Mas está um pouco banalizada. Eu quero muito que vocês se informem, que vocês tenham conhecimento técnico, inclusive, ainda que não seja a área de vocês, porque direito não é para ser algo que somente as advogadas e juízas conhecem, não. Direito é para estar no dia a dia. Direito é para estar virando a esquina, para que todo mundo conheça. E nós, eu digo isso como presidente, mas estendendo a todo o IBADEFEM, nós fazemos uma luta coletiva, inclusive, para tornar esse direito mais acessível. Então, contem com a gente. Eu espero que eu possa... Meu tempo acabou, já vou concluir. Eu espero que, com afeto, a gente consiga chegar em outros lugares e que tanto vocês que aqui estão presentes, o pessoal que está online e o Grupo Materna como um todo possa contar comigo, com a Adriana, com a Andresa, com o nosso instituto, para mudar um pouco a cara da justiça na Bahia. E, quem sabe, no mundo inteiro, né? Pelo menos no Brasil, a meta é ousada, mas a gente tenta. Muito obrigada. Eu vou passar a fala para a Adriana, mas antes, tudo que Liz falou é muito importante. E a gente vai ter algum evento com o IBADEFEM. Não sei nem se você sabe ainda, mas eu já estou organizando. Esse mês ainda de maio, né, na Comissão das Mulheres de Saúde, com o Grupo Materna também, a gente vai fazer uma programação, sim, principalmente pautando, né, violência obstétrica, que é uma temática que, quando a gente leva no direito, as pessoas ficam, o que é isso, meu Deus, onde entra isso? De onde surgiu essa especialidade sua? Deixa eu fazer só um parêntese aqui. Tem uma prática que a gente sempre faz no IBADEFEM, que é o seguinte: em todo lugar que a gente vai, tem café com bolinho. Agora, vocês... justamente para, inclusive, receber as crianças, a gente leva copinho diferente, do Minion, da galinha pintadinha e afins. A gente faz um auê. Agora, a gente levantou esse sarrafo lá para cima, porque no Grupo Materna a gente tem água saborizada. Então, dá licença. Quero ser amiga de vocês para ontem. Os eventos de IBADEFEM são café, bolinho e crianças. Exatamente. Crianças têm que ter em todo espaço. Eu vou passar a fala para a Adriana e você guarda a dúvida para o final? Obrigada. Pronto, Adriana. Olá, bom dia, quase boa tarde. Né? Eu vou pedir um pouquinho de paciência para quem está com fome, para a gente construir esse diálogo. Eu trouxe aqui, olha... Tempo, me controles, geminiana. Então, meu nome é Adriana, sou juíza do trabalho aqui na Bahia desde 2007, então já são quase 16 anos. Ao contrário de Liz, eu sou mãe do Arthur, um garoto autista de 11 anos, né, que ele possui essa condição neuropsicológica, neuropsiquiátrica, tá? Não essa doença, para deixar bem claro. Desculpem, mas eu me remexi um pouco e eu precisava falar dessa maneira com vocês, tá? Como mãe, e eu sei que aqui eu serei acolhida nessa fala. E sou mãe do Heitor, que, ao contrário de todas as outras crianças, não é uma criança normal, ele é uma criança neurotípica, né? Então, vamos deixar bem claro que eu tenho uma criança autista e uma criança neurotípica em casa. E sou filha também. E sou filha de uma mãe menina. Né? Por que mãe menina? Porque ela foi mãe aos 17 anos. E, como mãe menina aos 17 anos, ela, obviamente, como Liz trouxe, né, embora estando em uma relação, né, heteroafetiva que ela mantém, que sustenta até hoje com meu pai, são casados até hoje, mas ela deixou todos os projetos para trás e sempre falou isso.
né? Sempre falou, isso sempre foi muito dito, Lise, por incrível que pareça, né? E Lise, que conhece a história que é minha amiga pessoal e conhece a história da minha mãe conseguiu se tornar advogada, conseguiu sustentar, chegar a ter essa formação, né, universitária e conseguiu passar na prova da OAB aos 58 ou 59 anos, por aí, recentemente, acho que foi em 2019, um pouquinho antes da pandemia. Mas ela fez, ela chegou no tempo dela. No entanto, esse percurso foi um percurso precarizado, né, ao longo do tempo. Por que precarizado? Lise já trouxe, e quando ela fala assim, nossa, o direito ele é feito por homens brancos, quem faz? O Poder Legislativo. Quem sabe quem está lá na composição do Poder Legislativo? Já entraram no site do TSE? Entrem, homens brancos, em sua grande maioria. Quem interpreta e aplica, quem senta no dia a dia do direito? Homens. Ah, mas está na cabeça de uma advogada que está aqui, advogada feminista, barulhenta. Não, gente, está no censo do Poder Judiciário, o CNJ tem esse dado. Temos 38% de mulheres apenas dentro do Poder Judiciário, enquanto magistradas. E esse número ele vai assim, diminuindo quando a gente sobe nos tribunais. Então, temos na base um número maior, temos de desembargadoras um número menor, de ministras de tribunais superiores menor ainda, e lá do Supremo Tribunal Federal, pasmem, bem pequenininho, 2. Mulheres brancas, né, porque nunca tivemos uma mulher negra. Isso sem falar esse recorte racial, que também está no censo do Poder Judiciário, que temos apenas 18% de pessoas negras dentro da magistratura, incluindo homens e mulheres. Tá? Então, é um dado nacional que é público. Bota aí, pode procurar. Esse censo é de 2018, está na internet. Então, quando a Lise fala, olha, quem pensa o direito são pessoas, são homens, sim, são homens e são homens brancos. E eu venho do direito do trabalho, sou juíza do trabalho, também como Lise, penso que o direito do trabalho já não me cabe mais há um bom tempo, e eu já penso até mais, para além, eu já acho que o direito já não me cabe há um bom tempo, eu não consigo mais pesquisar, estudar o direito apenas com o direito. Então, não tem como não fazer um diálogo com a sociologia, com a antropologia, com a psicologia. No meu caso, especialmente quando a gente fala sobre assédio, com a psicodinâmica do trabalho. Né? Então, assim, não tenho como dissociar tudo isso. Só que, para o direito do trabalho, o trabalhador, e é assim mesmo que a gente usa nos livros clássicos do direito do trabalho, o trabalhador é um homem branco. Porque nem o homem negro que foi trabalhador, especialmente na nossa história de escravização de pessoas, não foi considerado um trabalhador. Quem passa a ser aquele trabalhador, porque para o direito do trabalho, primeiro, trabalho é um trabalho livre. Então, o direito do trabalho vai se ocupar em regular e estudar o trabalho livre. E esse trabalho livre ele vem com aqueles homens brancos que vieram naquela tentativa de eugenização feita pelo Estado brasileiro. Né? Então, a gente vai importar aquela mão de obra, primeiro agrícola, depois industrial, né, de homens brancos da Europa, e o direito do trabalho passa a ser criado a partir da ideia daquela pessoa específica. Então, aquele homem é o sujeito trabalhador. Nossa, e onde é que estão as mulheres aí? As mulheres vão começar a entrar na legislação trabalhista de uma forma protecionista, bem estereotipada. Por exemplo, as mulheres só podiam trabalhar com autorização dos maridos. Não sabíamos. Ou com alguns estereótipos em relação às questões biológicas, né? Então, assim, em relação ao limite de pegar peso, por exemplo. E a maternidade? Bom, pensando que, quando a gente pensa no sujeito do direito do trabalho, que é esse homem branco, ele é o homem provedor. Essa é a nossa ideia social. E essa mulher branca, que é a esposa dele, é o quem? A dona de casa. Então, como é que essa mulher vai exercitar essa maternidade? Né? Quem é essa mulher mãe que vai entrar na legislação trabalhista? Né? Não vai entrar. Essa mulher branca, ou ela é uma mulher que ainda não se casou, né, lá atrás, ou mulher casada, mas sem filho, e quando ela passa a ter filhos, ela sai da legislação trabalhista. No entanto, temos uma gama de mulheres, e mulheres que foram mulheres mães e mulheres mães solo, né, que sustentou a base do trabalho no Brasil e estava à margem da legislação trabalhista. São as mulheres negras. Né? Então, elas não eram sequer consideradas sujeitas de direito ou vistas como trabalhadoras.
Isso, assim, para além do emprego doméstico, quando a gente liga ou fala nas mulheres negras trabalhadoras, a gente lembra muito do emprego doméstico, que também é um emprego, não estou diminuindo, nem muito menos retirando a carga de precarização dessa forma de empregabilidade, mas, para além dessa ideia do emprego doméstico e da precarização que ela carrega, a gente começa a pensar que essas discussões não chegam nas mulheres, especialmente nas mulheres negras, quando a gente lembra, por exemplo, aqui eu estou numa sala que tem poucas pessoas do direito, certo? Alguém já ouviu falar no fenômeno da uberização? Sim? Vocês estão acompanhando toda essa polêmica, essa discussão? O motorista... Quem é o motorista de Uber? Percebam, quem é o motorista de Uber? Aquele homem branco que perdeu o emprego. E o pessoal fala, mas eu peguei um motorista de Uber que foi engenheiro, que foi técnico disso, técnico daquilo. É um homem branco, nossa, incomodou. Incomodou. O mundo jurídico nunca teve tanto debate para um fenômeno novo no direito do trabalho quanto foi a partir da uberização. Alguém tem alguma vizinha, mulher preta, que vende Avon, já vendia Avon, e que era mãe solo, coincidentemente? Percebam. Alguém começa a relacionar como mecanismo de exploração da mão de obra do Uber é super similar ao da revista da Avon. A diferença é só a tecnologia. A diferença está no celular. Mas o mecanismo de exploração é muito parecido. Alguém lembra do direito aqui agora? Para quem é do direito? Dessa discussão acalorada sobre a precarização promovida a partir de uma utilização em rede de uma mão de obra de maneira precarizada. Não estou dizendo que o Uber não é precarizado, eu estou dizendo que a pessoa que vendia através das revistinhas, que são mulheres, na maioria das vezes mulheres mães solo. Por quê? Porque essa mãe solo não tem lugar no mercado formal de trabalho. Essa mãe solo é vista... Primeiro, que todas as mães são vistas como um estorvo institucional nas organizações. E eu venho de uma maternidade muito segura. No entanto, por que é uma maternidade muito segura? Porque eu sou uma servidora pública, né? Eu tenho uma garantia que é até maior do que a estabilidade do serviço público, que é a vitaliciedade dentro desse serviço público, né? E, ainda assim, a minha maternidade, a minha licença de apenas 6 meses, foi vista, como também aconteceu com minhas colegas mulheres, é sempre vista dentro da instituição como estorvo institucional. Nossa, quem é que vai querer trabalhar com essa colega que está em idade reprodutiva, que pode a qualquer momento ser mãe? E era questionado, viu, inclusive pelos colegas homens. Você já tem filho? Mas você é casada, né? E aí, você já está pensando em engravidar? Assim, quando a gente se pleiteava estar trabalhando dentro de uma vara, na mesma vara que um colega, os colegas se sentiam confortáveis para perguntar isso. Teve uma vez que eu cheguei e falei com meu marido, assim, falei, na próxima, eu vou levar meu preventivo, minha ultrassonografia, meu exame todo ginecológico, próxima vez que eu conversar com um colega sobre o tema, porque, percebam, eu estou num ambiente que não há hierarquia, de garantia absoluta de que, quando eu voltar após os 6 meses de licença maternidade, que já são 6 meses para mim, né, que para a maioria das trabalhadoras brasileiras são 4 meses, né? Então, quando eu voltar dessa licença maternidade, eu vou ter aquele espaço ali, meu espaço de trabalho garantido, quando 48%, 49%, salvo engano, das mulheres perdem o emprego, são dispensadas, em uma dispensa que eu considero, enquanto jurista feminista, considero altamente discriminatória, que entra, de fato, numa possibilidade, inclusive, de reparação por danos morais. Uma mulher mãe ser dispensada simplesmente porque gozou da licença maternidade e voltou ao trabalho. Né? Então, assim, eu estou numa maternidade que é super confortável, super segura, e, ainda assim, é uma maternidade que é vista institucionalmente como estorvo. Para a maioria das mulheres, né, brasileiras trabalhadoras, faltam 5 minutos, para a maioria das mulheres brasileiras trabalhadoras, a certeza é exatamente ao contrário, é de que vai voltar da licença maternidade, que será dispensada. Esse percentual de 48%, foi um estudo da FGV. Eu fechei aqui, que eu trouxe o notebook para falar dos percentuais, mas fechei porque eu sou geminiana e meu raciocínio é desorganizado mesmo. Mas, vamos lá. Esse estudo acompanhou essas mulheres por mais 3 anos
né, após o parto, e esse percentual de exclusão do mercado formal, do mundo formal do trabalho, ou seja, da empregabilidade mesmo, continuava o mesmo, 48%, 3 anos após. Casado esse estudo com outro que se tem da PNAD, né, o próprio IBGE divulgou um relatório chamado Estatísticas de Gênero. Nesse relatório, a empregabilidade masculina, né, nas residências que têm crianças nessa faixa etária é de mais de 80%. Os homens ali, os homens provedores, sujeitos desse direito do trabalho, né, conseguem se inserir, ainda são vistos como mais produtivos, né, enquanto as mulheres são totalmente excluídas. Então, assim, pensar no direito, a Lise mencionou o protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, do qual eu sou entusiasta, ela é crítica, eu sou entusiasta, porque eu acho que há um caminho de construção a partir da possibilidade de se ver e se interpretar um direito masculinizado com um olhar feminista, com essas lentes de perspectiva de gênero, né? Então, embora seja um direito masculinizado, se nós mudarmos, né, de outra maneira, talvez seja possível essa mudança prática, né? Para além disso, nós temos, né, atualmente, mulheres, de manutenção em teletrabalho. Por que eu tenho algumas restrições? Porque o teletrabalho, para mim, ainda é um trabalho... O trabalho possível de ser executado através do teletrabalho ainda é um trabalho elitizado. E a gente ainda vê pequena inserção feminina em determinados postos. Nos postos que as mulheres estão mais empregadas, a gente vai para a saúde, para serviços, há exatamente o movimento contrário, que é o de precarização. Por exemplo, nesse trabalho, qual é o trabalho que a gente pode inserir mulheres em teletrabalho? Né? São trabalhos que têm uma formação de nível superior, uma formação, né, que a gente tem... bom, mas para um determinado nicho de mulheres. Mulheres brancas que já adotavam, dentro do modelo de cuidado, o modelo de delegação, que é ser auxiliada na sua rede de apoio por uma mulher negra empregada doméstica. Então, será que o teletrabalho é eficaz para essa mulher? Esse teletrabalho vai alcançar quem realmente tem que alcançar? Não vai. Por quê? Porque as mulheres negras vão estar nos empregos domésticos, que são presenciais, vão estar nos serviços, né? E aí eu já chamo a atenção também para uma precarização legal. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que é do salão parceiro, salão de beleza. Bom, todo mundo aqui já foi num salão de beleza. Quem trabalha em salão de beleza? Mulheres ou pessoas LGBTQIA+. Ok? Ou mulheres trans, homens gays, afeminados. Percebam o que a lei fez com essas pessoas. Então, uma categoria altamente feminina. Ao invés de garantir essa empregabilidade, e que tem muitas mães solo também, lhe coloca numa possibilidade de autoexploração exaustiva de uma jornada de trabalho, porque essa mulher, para receber um valor que lhe traga um mínimo de dignidade para ela e para a sua família, né? Porque ela muitas vezes sustenta a família sozinha, né? Seus filhos sozinha. Então, como Lise falou, da grande dificuldade em relação à pensão, né, alimentícia. Fora as crianças que sequer têm o reconhecimento, né, o nome já estou acabando. Já vi que acabou. O tempo acabou. Mas
transfere para essa mulher o autossustento, ou seja, ela gerir o sustento dela, então ela vai entrar numa autocobrança exaustiva de sua jornada, e ele diz, não, mas veja só, está tudo tão flexível. A gente está dando a possibilidade de você escolher quando e quer trabalhar, mas se ela não trabalhar todos os dias, como que ela vai sustentar os filhos? Já que ela vai ganhar, ela vai receber um percentual de uma comissão sobre o serviço que ela está fazendo, sobre a quantidade de manicure, de pedicure que ela faz, por exemplo. Né? E isso tem sido questionado? Não. Tem sido debatido? Não. Temos artigos, estudos, grupos de estudos, tudo isso como é com a questão da uberização? Não. Por quê? Porque quem está nessa ponta é a mulher, é a mãe e a mãe solo. Então, o que temos no direito, especialmente no direito do trabalho, é um cenário de precarização, né, das mulheres, especialmente mulheres mães e solo, né, que estão na ponta e são invisibilizadas não apenas pela legislação, como pelos escritos, os estudos, os artigos, a doutrina trabalhista, e também pelas pesquisas. Quando eu tento pesquisar, que eu busco dados para cruzar, eu tenho que fazer, às vezes, cruzamento de 2, 3 fontes para conseguir entender um cenário de uma mãe solo, dentro do meio, né, do mundo do trabalho. Né? Então, percebam, até nas pesquisas. Então, não ter dados específicos também é um dado. Por que são essas as mulheres? Por que são essas as pessoas humanas, que estão invisíveis para o direito do trabalho? Por quê? Né? Então, já é um dado a se pensar, um dado a se pesquisar. Eu achei super interessante a proposta temática. Quando a Andresa me chamou, eu fiquei muito empolgada. Eu achei muito interessante a proposta temática de trazer essa reflexão para vocês. Né? Trazer essa ideia de como podemos pensar ou repensar, né, num direito capaz, e num direito do trabalho, e mais ainda, no mundo do trabalho, capaz de abrigar, acolher e resguardar e garantir direitos efetivos às mães, especialmente às mães solo. Né? Lembrando sempre que, quando se garante direito a essas mães, se está protegendo a infância. Está se evitando o trabalho infantil. Né? Então, eu trago mais aqui... queria trazer aqui mais esperança, mas eu trago mais angústia. Né? Como Liz, eu acredito que o direito deve ser deselitizado e deve bater as portas, porque eu acho que, como ela falou do empoderamento, todo mundo falou, ninguém gosta dessa palavra, né? Ok, mas, para mim, só existe uma forma de empoderar. O poder, para mim, vem da informação. Né? Especialmente para que as pessoas se vejam, se entendam como sujeitas e sujeitos de direito. Então, eu sou aquela que vou para a escola, eu sou aquela que topo qualquer convite, vou mesmo para várias escolas, eu vou para a escola pública, em Salvador, Feira, Santo Antônio de Jesus, já fiz várias incursões em escolas públicas. Então, eu acredito que a possibilidade transformadora do direito é através da informação. Me ponho também à disposição de vocês, não só para responder perguntas aqui, mas para trocas futuras. Obrigada. A gente que agradece, Adriana. Ela foi falando e a gente nem focou muito nessa questão do empreendedorismo, né? Eu, antes, na sexta, torci meu pé, meu pai virou. Aí fui para casa chorando, pensando, meu Deus, tem um simpósio, tem que trabalhar, tem que fazer ação. Aí uma amiga mandou, Andresa, o que aconteceu? Eu falei, não, eu torci meu pé, mas está tudo bem. Aí ela, menina, vai no médico. Eu falei, não, eu não tenho tempo. Qual é o meu tempo de ir no médico? Eu vou perder tempo, ele vai me mandar tomar o Dorflex, vai fazer um negócio que eu vou demorar horas esperando. Eu preciso trabalhar. E eu não sou mãe solo. Então, a gente pensa, né? No que mãe solo... Eu tinha meu companheiro, eu liguei para ele na hora, venha para casa, que meu pé está doendo muito. A criança querendo assistir desenho, uma loucura. Ele foi, pegou Gael, botou no desenho, foi pegar gelo, me ajudar. Mas, e mães que não têm nem isso, né? Não tem nem um horário de um companheiro chegar em casa para ajudar. Faz o quê com a criança? Então, fica aí de reflexão, né? Pensar também sobre essa questão do empreendedorismo, que é uma precarização de trabalho. E eu ainda falei para minha amiga, tudo que eu queria era uma CLT agora, para eu ter uma licença médica. Era tudo que eu queria, era ser uma empregada. Só isso. Então, eu vou abrir para dúvidas. A gente tem tempo? Ah, meu Deus. A gente tem tempo ainda para Tem tempo para dúvidas? A gente tem tempo para uma dúvida só. Vitor ceceu aqui as dúvidas.
Quem é que tem dúvida? A moça já foi. Tem mais alguém? Pronto. Aqui tem uma. Oi? Ah, tá. Tudo bem, eu já estou aqui. Bom dia, eu me chamo Lua e eu sou artista da dança e trabalho com mulheres. E estou vivendo um momento muito desafiador, porque agora eu estou assumindo, né, uma escola, uma coordenação de uma escola, e é muito difícil e sofrido ver o boom do MEI, né? De repente, todo mundo precisa ser MEI. E é muito sofrido porque a minha equipe, eu tenho poucas mulheres que são mães ainda, mas como é que a gente pode criar um fortalecimento de um empreendedorismo consciente sem levantar essa bandeira de que você vai dar conta de tudo, que você vai ser muito bem-sucedida, e você não vai, porque a gente está falando de Brasil, que é um país que nem olha para a classe artística, a gente não tem nem sindicato, é super complicado. Quando eu tive carteira assinada como professora, minha hora-aula era de R$8 e todo o resto era por fora. E eu ficava exatamente como você, eu não posso ficar doente, cara, porque se eu ficar doente, primeiro que eu trabalho com o meu corpo 100%, e segundo que ninguém vai me assistir. Então, como é que... Né, é uma provocação, né? Não sei se a gente vai conseguir responder, mas, assim, até que ponto o MEI pode ajudar ou não, sabe? Porque eu fico... Tá, a gente assume, então, essas meninas e coloca elas dentro do MEI, essas mulheres. O que a gente faz com isso? Porque elas estão desassistidas dentro da lei, sem perspectiva de aposentadoria. E, tipo, tá, uma mãe que é artista não pode ser mãe porque ela não vai ter, né, segurança. Enfim, então, deixo aqui essa provocação para vocês. Eu ouço essas provocações, me emocionam, chega a me emocionar. A gente tem uma conformação socioeconômica e ideológica atual, que se chama neoliberalismo. Tá? É um projeto muito mais do que econômico, muito mais do que social, e para mim, é necessariamente ideológico. É um projeto que vem estruturado, que não é de hoje, né? Então, temos algumas décadas aí de estruturação. Temos discutido isso com mais presença no direito do trabalho, atualmente aqui no Brasil. E boa parte dessa ideologia passa por trazer a responsabilidade sobre a sua possibilidade, capacidade, avaliação produtiva para você. Então, a transferência, né? As pessoas continuam a lucrar, e muito, com o seu trabalho, mas você passa a ser responsável, é o empreendedor de si. Você vai como eu falei, você vai se colocar numa autoexploração incondicional, sobre-humana, passando por cima das suas capacidades físicas e psíquicas. Tá? Só que, perceba, tinha alguém te controlando, teve alguém dizendo, não vá ao médico, porque sua mente já passou por um processo, que é a captura da subjetividade, tá? A partir dessa ideologia, certo? Que não vou chamar de modelo econômico, que para mim não é, dessa ideologia neoliberal. É muito complexo, em tão pouco tempo, a gente tratar sobre isso. Mas é doído. É doído especialmente para as mulheres. Porque há uma ideia central, né, de que a maternidade já não é, e já não é mesmo, vista e acolhida no trabalho formal. Há uma conformação do sistema para que essa exclusão se torne cada vez mais comum e normalizada socialmente, né? Há um consenso geral no direito de que, quanto mais se cria leis de proteção, especialmente no trabalho, se há o efeito backlash, né, que a gente chama, ou seja, há um movimento de reversão de direitos posterior,
Então, se cria algo para proteger, especialmente a proteção de mulheres e de mulheres mães, vai ter esse efeito depois para desproteger. E qual é o efeito de desproteção? É deixá-las à margem, fora, excluídas do sistema de trabalho formal, né? Que é o que a gente já vem vivenciando, já vem ocorrendo no dia a dia. Então, eu não tenho uma resposta. Eu acho que a resposta, de fato, é muito mais ampla do que cabe nesse tempo e do que cabe até em pequenas discussões jurídicas. Eu acho que perpassa necessariamente por juntar várias especialidades do conhecimento humano e repensar o modelo como um todo. Eu acredito que isso é possível. Acredito, posso ser utópica, mas ainda prefiro ser utópica do que distópica e mandar sinais para extraterrestres. Mas, enfim, eu prefiro ser utópica do que distópica, né? Então, eu prefiro viver numa realidade difícil, mas acreditar numa possibilidade de mudança e aproveitar qualquer espaço para tentar levar essa reflexão. A partir da minha fala, você já refletiu em cima do seu local de trabalho, que já te incomodava de alguma maneira, né? E eu percebo que outras pessoas aqui, pelas caras que fizeram, também passaram por esse processo. Então, a partir disso, eu acredito que, embora também passe pelo projeto neoliberal a segregação, a segmentação, a separação das pessoas, para que elas não criem um vínculo de identidade e solidariedade, e que, para a partir daí, a mobilização coletiva não se faça a mudança, eu acredito que a gente pode, em qualquer espaço, criar esse vínculo, nem que seja com uma pessoa, como a gente criou agora, e você já está criando com o seu local de trabalho, né? Ou seja, essa segregação de transformar aquelas pessoas em provisórias, em descartáveis, em MEI, em pessoas que sequer são pessoas físicas, né? São MEI, são pessoas jurídicas, então não se despersonaliza, né? Então, essa tentativa de tirar esse vínculo de solidariedade, de identidade seu com essas pessoas que estão no seu local de trabalho já está tendo uma fissura. Eu entrei nessa fissura, acredito, e a gente já está criando um abismo, uma forma de dialogar questionadora. Então, eu acho que a gente tem, eu acredito que, e isso é esperançar, né? Você falou que isso é esperançar, né? Um agir coletivo, e que eu acho que a gente tem algum caminho. Se eu posso apontar qual é o caminho certo, seguro, eu ainda não sei qual, mas eu acredito na mobilização coletiva, cada qual a partir dos seus espaços, né? Então, no meu espaço jurídico, dentro do direito, seja numa palestra como essa, seja numa mesa de audiência, né? Então, assim, eu acho que dentro do meu espaço é repensar o direito de outra maneira, né? Aplicar, interpretar o direito de outra maneira, falar sobre direito de outra maneira, para entrarmos nessas fissuras. Então, eu acho que é possível, não sei quando nem como. Obrigada pelo tempo, acabou. Geminiana fala até o dia seguinte. Obrigada, Adriana e Lise. Obrigada. Muito obrigada, Andresa, Lise e Adriana.